Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Sabina, a gente está aí com essa bomba dessa minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, que propunha mudar o resultado das eleições e estabelecer um estado de defesa no TSE. Como é que você recebeu essa notícia? Bom, primeiro eu gostaria só de voltar a um assuntinho aí que é porque ele me diz respeito diretamente, já que a editoria de negócios, né, está aqui em São Paulo. Esse tal de mercado somos nós, viu? Como eu já disse aqui uma vez, todo cidadão que tem um investimento, qualquer que seja o investimento e o tamanho do investimento, ele faz parte do mercado. A gente tende a crer, né? E é levado a crer que o mercado são esses grandes tubarões do mercado financeiro, mas eles não são só eles, não. A maior parte do mercado é composta por gente comum, assalariado como nós, né? Que, quando sobra dinheiro, pega essa sobra e faz uma aplicação, seja num fundo, seja no Tesouro Direto. Então, assim, todos nós somos o mercado. Então, essa fala do Lula, por exemplo, não me parece apropriada. Bom, quanto ao Anderson Torres, caro, é o seguinte, claro que é uma complicação, né, a situação dele. Você ter ali uma minuta da decretação de um estado de defesa para anular, né, o resultado da eleição, isso é muito grave. Agora, veja, também é grave o que está ocorrendo hoje no país, que é prender gente dessa maneira como está se prendendo, né? Que não é uma prisão, até onde eu sei, só se for em flagrante, né? Então, por exemplo, no caso dos terroristas, né, que a gente vai voltar a esse assunto, que invadiram as sedes dos três poderes, ali foi um flagrante, evidente, né? Agora, prender as pessoas como estão prendendo, eu acho isso um abuso. Quer dizer, a pessoa precisa passar pelo devido processo legal, né? Então ela é denunciada, acusada, indiciada, o juiz acata a denúncia, né? E aí abre-se um processo. Agora, do jeito que estão sendo feitas as coisas, me desculpe, a democracia também está sendo abalada. E não se trata aqui de defender bolsonarista, muito pelo contrário. Eu escrevi hoje um artigo chamando aquela malta que invadiu e destruiu as sedes dos três poderes e terroristas, né? Eu estou aqui fazendo a defesa, volto a dizer, do devido processo legal. Não está ocorrendo o devido processo legal no caso de todos esses que foram presos, essas autoridades ou ex-autoridades que foram presas, né, a mando do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E essa minuta foi encontrada na casa de Anderson Torres, mas ele é ex-ministro de Bolsonaro, né? De que forma você acha que isso vai realmente chegar em Bolsonaro e qual o destino dele a partir disso que foi descoberto hoje? Olha, caro, o que se prospecta, né, é que o Jair Bolsonaro está encrencado mesmo, né? Tudo leva a crer que, até mesmo pela largueza com que o direito penal está sendo interpretado hoje no país, a prisão do Bolsonaro pode ser decretada, né? Eu acho que, de qualquer forma, o Bolsonaro ficará inelegível. Eu não sei por qual processo, né, ou por qual meio essa coisa se dará, mas o meu palpite, né, se eu posso usar essa palavra infeliz, palpite, mas o meu prognóstico aqui, e eu sempre digo e faço questão de dizer que eu não sou futurólogo, eu sou jornalista, né, eu analiso o contexto. Pelo contexto, me parece evidente que ele será condenado, né, ele entrará num desses processos, para além daqueles nos quais ele já figura, né, e será condenado, o que pelo menos estabelecerá a sua inelegibilidade.
Sabino, o Bolsonaro diz que pretende voltar ao Brasil em janeiro, o Anderson Torres diz que pode voltar a qualquer momento. Anderson Torres seria preso e Bolsonaro corre esse risco também, como a gente falou, né, até de não ser preso, mas se tornar ele elegível. Nesse caso, você acha que a reação popular pode ser tão grande quanto foi essa que levou aos atos terroristas, né, de domingo passado? Rapaz, essa é uma pergunta que eu acho que nem o pessoal lá em Brasília, aí em Brasília, né, sabe responder, né? Eu acho que o fato de ter havido essas prisões, né, mais de, se eu não me engano, 1.200 pessoas foram presas, né? Eu acho que isso inibe bastante. Mas, em se tratando de bolsonarista, que virou uma seita, né? É difícil você fazer um prognóstico. Certamente a prisão, uma eventual prisão do Bolsonaro, causará algum barulho. Agora, o tamanho disso, de fato, eu acho que ninguém sabe responder. O que eu acho só é que é preciso estar preparado para isso, né? Não pode acontecer o que aconteceu no domingo, e aí houve, de fato, ao que tudo indica, a colaboração de autoridades nesse sentido. O que não pode haver é deixar a coisa sair de controle. Isso é inadmissível. Inclusive, hoje, no café da manhã com os jornalistas, o presidente Lula disse que há vários indícios realmente de que houve essa ajuda, né? Houve pessoas de fora se colocando para ajudar nesse sentido, né? Você acredita realmente que, de fato, houve essa ingerência de pessoas, ou como a gente pode chamar, de complô para tentar causar essa deficiência no governo, causar esse problema, né, que a gente viu acontecer no dia 8? Olha, não, olhando assim, da maneira que nos é possível olhar, né, sem ter acesso aos inquéritos que estão em andamento, né, as investigações que estão em andamento, certamente houve desídia, né, da parte das autoridades que estavam incumbidas de proteger aquele local. Certamente o ministro da Justiça, né, para além do ministro da Defesa, mas o ministro da Justiça, Flávio Dino, né, foi, digamos assim, no mínimo ingênuo, né, de não exigir que houvesse um dispositivo mais robusto ali para defender as sedes dos três poderes, né? Na véspera, ele esperava que não houvesse violência, né? No entanto, houve. O que eu gostaria de chamar a atenção apenas é que, da parte dos militares da instituição, né, eu até o momento não vejo como possa ser criticado de uma maneira mais incisiva o papel dos militares. Mesmo no domingo ali, quando houve o entrevero, né, quando eles postaram blindados na área militar para impedir que a polícia entrasse ali, eles estavam fazendo o correto do ponto de vista da legislação, porque a polícia não pode invadir a área militar, zona militar, né, desta maneira. Então, assim, ali houve uma defesa da institucionalidade, não foi uma defesa dos golpistas, né? Tanto é que quando a ordem foi dada para que os acampamentos fossem desfeitos, eles foram desfeitos com a ajuda do Exército. O que não, obviamente, se há um outro militar que não se comportou como deveria, isso é outra coisa. Agora, a instituição militar, né, porque o medo todo, né, é importante lembrar, né, é que isso fosse o gatilho para um golpe militar, né? E eu sempre disse, como jornalista, que não haveria golpe militar, porque não há condições objetivas, né, para golpe militar, não fazia o menor sentido a história de golpe militar. E realmente não aconteceu, né? Eu acho que se há um lado, digamos assim, que a gente possa chamar de relativamente positivo, né, nessa história toda, é que essa crença de que o Exército poderia dar um golpe a partir de uma bagunça qualquer organizada por essa gente, isso não aconteceu e não vai acontecer, né? Agora, as responsabilidades têm que ser apuradas, mas eu insisto que isso precisa ser feito dentro da Constituição. O problema todo é que nós hoje não estamos assistindo,
né, a uma reação que é serena da parte do poder constituído. Por exemplo, no caso do Ibanez aí de Brasília, eu pessoalmente considero um completo despropósito a maneira como ele foi afastado, o sujeito que foi eleito pelo voto popular ser afastado dessa maneira, como foi pelo ministro Alexandre de Moraes. Né? Isso não tem nada a ver com a responsabilidade dele, a responsabilidade dele precisa ser apurada, mas esse afastamento, desculpe, isso não existe. Valeu, Sabino, muito obrigado. Espero que a gente possa conversar de novo nas suas participações aqui no Boletim Metrópole, segunda edição.